Aposto que você já se perguntou como enfrentar o meu medo, como acabar com o meu medo. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre esse assunto e sobre o enfrentamento. Oi, gente! Aqui é Jéssica Pastore, psicóloga clínica. Vamos começar a entender nesse vídeo o que é o medo e como enfrentá-lo. Primeiro, o medo é uma emoção frente a uma situação de risco ou uma situação em que interpretamos ser de perigo real, eminente. O medo vai aparecer a partir de como avaliamos e interpretamos uma situação. Os próximos comportamentos que geralmente temos frente a uma situação que interpretamos ser de perigo e que temos medo é a fuga ou a evitação. O medo trazido aqui nesse vídeo não se trata especificamente de uma fobia. Estamos falando de medos apenas, não uma fobia como um transtorno em si. Já que o comportamento frente a uma situação de medo é a luta ou fuga, logo, para vencermos o medo, precisamos enfrentar. Talvez você esperava que eu te desse outra resposta, mas não, é o enfrentamento. Ou seja, a ação oposta ao medo de luta ou fuga. Enfrentamento. Mas não basta só enfrentarmos ele a grosso modo que o medo sumirá de uma vez por todas da nossa vida. Existe uma forma certa de enfrentarmos esse medo, uma forma de enfrentamento estratégico. Logo, precisamos fazer um enfrentamento estratégico para lidar com esse medo. E a partir disso, vamos trabalhar com dois princípios básicos. O primeiro deles é a frequência. Concorda comigo que não basta eu me expor à situação que me causa medo apenas uma vez, nunca mais repetir, que esse medo não vai ser cessado? A frequência é muito importante quando falamos de enfrentamento de medos. Precisamos gerar, através dessa frequência que nos expomos ao medo, algo chamado habituação. Ou seja, não tornar aquela situação o evento, mas sim um hábito, para que se torne mais natural esse enfrentamento. Porque pensa comigo, o medo se instalou em você por alguma experiência que você teve ou alguma experiência que você ouviu de outras pessoas, viu acontecer. Portanto, precisamos trazer frequência e habituação a esse novo comportamento de enfrentamento, para que consigamos gerar uma nova conexão, uma nova consciência perante aquela situação de que não tem perigo algum ali. Eu preciso dar tempo e frequência para o meu cérebro entender que aquele comportamento, que aquele enfrentamento não me traz risco nenhum e isso causar novas conexões. O outro elemento básico quando falamos de enfrentamento de medo é a duração, ou seja, quanto tempo eu fico ali exposta à situação de medo. Um exemplo, o medo é o medo de elevador. Você entra no elevador, segura, fica com aquele pico de ansiedade, sai correndo do elevador e logo tem um alívio. O que isso vai dizer para o seu cérebro? Que a sensação boa e de alívio, de calmaria, é fora do elevador, não ali dentro. Portanto, dê tempo, dê uma certa duração para o seu cérebro entender que aquela situação não tem perigo algum. Logo, estou aqui, nada me aconteceu. Estou aqui, nada me aconteceu. Estou aqui e nada me aconteceu. Isso vai gerar novas conexões no seu cérebro, para que você entenda que a situação em si realmente não tem perigo. Por isso, a importância desses dois elementos juntos, frequência mais duração. Mas seria muito difícil se eu falasse para você enfrentar o seu medo de cara, de primeira, ali numa situação. Seria muito difícil e provavelmente você não conseguiria. Portanto, temos que começar a enfrentar o medo, a nos expor à situação de forma gradativa, fazendo uma dessensibilização, como chamamos pela TCC. Eleja níveis de medo, usando ainda o exemplo do elevador. Você vê pessoas, por exemplo, imagens na internet dentro de elevadores te causa medo? De 1 a 10, supondo que sejam 2, você consegue? Faça isso. Veja imagens de pessoas em elevador. E assim, você vai aumentando exemplos de acordo com os níveis de medo que você vai sentindo.
até que você consiga enfrentar de fato o medo central, o medo maior, que é o estar em elevador. É importante que você vá por etapas. O que é mais fácil? Subir vários degraus em uma passada só ou um degrau por vez? É importante que você vá um degrau por vez para que você consiga também fazer a junção daqueles dois elementos que eu disse, frequência mais duração. Além disso, durante as situações de medo, vêm muitos pensamentos à nossa mente. Pensamentos de catastrofização, pensamentos de baixa capacidade, ou seja, procure entender, esse medo que eu estou sentindo, há um perigo real naquilo? São meus pensamentos ou é um perigo real? Busque conhecimento sobre o assunto. Se você tem medo de algo específico, busque conhecimento sobre aquilo. Muito provavelmente o seu medo vem de uma interpretação errônea do que, na verdade, uma situação real de perigo presente ali. Caso você não consiga aplicar tudo isso sozinho, busque a ajuda de um profissional, busque terapia, a ajuda de um psicólogo para te ajudar nesse processo. É muito comum na clínica aparecerem casos como esse, e essas técnicas, quando bem aplicadas, funcionam perfeitamente para o enfrentamento do medo. Mas se você acha que vale a pena tentar sozinho, aplique o que eu te ensinei aqui agora. E é isso, gente. Se preciso, volte o vídeo no início, pause, faça anotações. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Me siga também nas minhas redes sociais, onde a gente consegue ter um contato mais próximo. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo e até mais!